Olá, gente, graça e paz, que Deus te abençoe. O tema do vídeo de hoje é extremamente quente. Vamos falar sobre algo muito importante aqui e é um assunto muito quente, viu? Eu vou falar sobre algumas relações que são proibidas dentro de um casamento, tá? O que você não pode fazer com seu marido e com a sua mulher? Você já tem esse conhecimento, mas a Bíblia fala de algumas relações que são proibidas no casamento. E eu quero hoje trazer isso para você, né? Como eu falei, é um tema um pouco diferente, mas eu creio que nós precisamos ter esse conhecimento e precisamos que todo esse ensino chegue até mais casamentos, até mais relacionamentos, porque eu entendo que o nosso inimigo ele é muito astuto e ele usa algumas coisas para tentar distorcer outras. Então eu quero falar para você que há algumas coisas que são realmente proibidas, que a Bíblia fala que não são certas, e peço para você ficar comigo até o final desse vídeo aí, porque a última é muito comum acontecer dentro de casamentos. Amém, gente? Eu sou o evangelista Lucas Zaqueu, é um prazer enorme para mim poder estar aqui ministrando uma palavra de sabedoria ao teu coração. Peço para que você se inscreva aqui no canal, né? Aqui embaixo tem um botãozinho inscrever-se. Te inscreve no canal aí e vamos caminhar juntos a partir de hoje, amém? Bom, vamos lá, gente. Relações que são proibidas dentro do casamento. Mas antes de eu falar disso, eu quero só deixar algo bem claro para você. A relação íntima entre marido e mulher é uma bênção de Deus. Deus, ele abençoa a relação entre marido e mulher, ou seja, dentro do casamento, tá? Dentro do casamento, a relação sexual, ela é uma bênção. Se trata de uma renovação de aliança. Quando o marido, ele se relaciona com a sua esposa, eles estão debaixo da bênção de Deus. Então, essa é a forma, né? Como eles dois, debaixo da bênção do Senhor, renovam a sua aliança. Portanto, não se trata de algo assim vergonhoso ou que vai causar timidez. Não, a relação sexual dentro do casamento, ela é uma bênção. Ela é uma bênção e Deus ele abençoa quando tudo é feito da forma correta. Então, só para você entender isso, porque esse tema ele não é muito falado, né? Enfim, por vários motivos. Mas eu quero trazer hoje para vocês 4 tipos de relações que a Bíblia não aprova dentro do casamento. E a primeira delas eu quero falar a respeito da troca de casais. Isso a Bíblia não aprova. Olha só o que diz em Levítico, capítulo 18, versículo 20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela. Infelizmente, tem casais que preferem, né, fazer a prática da troca. É até estranho falar isso, né? Mas eu preciso falar. A Bíblia condena isso. Cada marido foi preparado para uma esposa e cada esposa foi preparada para um marido. Então é um marido e uma esposa. A Bíblia condena essa relação de troca que alguns casais fazem aí fora, sabe? Trocando os cônjuges com o intuito, sei lá, de fantasias ou de outras coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que a Bíblia condena isso. Cada marido, ele foi preparado para uma esposa e assim também como cada esposa foi preparada para um marido. Então não existe, né, aprovação de Deus. A aprovação de Deus não existe nessa questão de troca de casais. Isso a Bíblia condena. Segunda relação que é proibida dentro do casamento de acordo com a Bíblia. Quando o casal ele resolve fazer
um relacionamento a três. Olha só o que diz em Mateus 19, do versículo 4 ao 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o casamento é quando duas pessoas, elas se unem, se tornando uma só carne. Não se tratam de três pessoas. Só que hoje em dia, né, tem casais que optam em colocar uma outra pessoa dentro do seu relacionamento. E isso a Bíblia condena. Isso a Bíblia condena porque não é certo. Deus, ele une o homem e a mulher, e os dois, eles se tornarão uma só carne. O ponto mais importante de um casamento, e a terceira pessoa que deve existir, é Deus. Então é Deus e o casal. Mas agora, quando o casal decide colocar uma pessoa de fora, isso a Bíblia ela já condena. Isso é proibido em relação à Bíblia. Mas, evangelista, por que você está falando isso hoje? Porque senti de falar isso. Sabe, gente, eu acho que todo conhecimento ele sempre é bem-vindo. E por mais que seja um tema um pouco forte, como eu falei, eu creio que nós, como cristãos, nós devemos ter o conhecimento daquilo que está na palavra. Inclusive, com assuntos relacionados a essa área. Sei que é forte, eu sei que às vezes até a gente fica um pouco constrangido em falar, confesso para vocês, mas é necessário que nós venhamos a falar. Amém? Então o homem, ele foi preparado para a sua mulher, e a mulher foi preparada para o seu homem. São apenas os dois. Amém? Terceira relação proibida dentro do casamento, tá? É quando existe, como que eu posso falar? Quando alguém força o outro, tá? Quando um é forçado pelo outro a fazer sem o desejo. Então, olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, quando uma das duas partes tenta forçar algo, sabe, sem o desejo, né, isso também não é legal para o casamento. Não é bom. Né? Na relação, os dois têm que estar de acordo ali e entender que aquilo se trata de uma renovação de aliança. Agora, quando um dos dois decide forçar alguma coisa que não está de acordo com aquele momento, isso também pode ser algo que desagrada o coração de Deus relacionado à intimidade do casal. Portanto, não force, tem que ser algo realmente abençoado por Deus. E agora eu quero falar do quarto tipo de relação, que a gente pensa que não, né? Mas muitos casais praticam isso. Muitos casais praticam isso, que é a pornografia. Olha só o que diz em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha só, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então não é só aquele que trai, mas aquele que é impuro também. E o nosso leito, né, o leito tem que ser sem mácula, né, como fala aqui. A cama do casal é algo da intimidade do casal.
é ali onde eles se relacionam, né? É ali onde eles têm a sua intimidade. Só que muitas pessoas, né, muitos casais sujam esse leito através dessa prática da pornografia. Parece que para ter prazer eles precisam ter uma imagem na sua frente, precisam ter um vídeo. Só que Deus não se agrada disso. A cama é lugar para o casal. É para o homem olhar para a sua mulher e para a mulher olhar para o seu homem. Não precisa ter mais nada além disso. Mais nada. É um lugar entre homem e mulher. Portanto, muitos casais caem nessa prática, né? De colocarem imagens, de colocarem vídeos, né? Para, sei lá, né? Como eu falei, a gente fica até constrangido em falar isso, mas eles acham que isso vai apimentar a relação, mas não, gente. Isso, na verdade, está gerando uma brecha enorme no casamento e principalmente naquele ambiente que deveria ser um ambiente de intimidade, um ambiente abençoado. A partir desse momento, abre uma brecha enorme naquele lugar. Então, volto a falar o casamento, né? A relação entre marido e esposa no casamento é algo abençoado por Deus. Mas existem algumas práticas, como eu falei aqui, que a Bíblia condena e não aprova. Tá bom, gente? Então, é um ensino um pouco diferente, né? É um ensino que serve tanto para pessoas que já estão casadas, como para aqueles que pretendem casar também. Já vão casar sabendo daquilo que não podem fazer. E eu creio que tudo isso é para santificar cada vez mais o relacionamento conjugal, o matrimônio. E isso é importante, que marido e mulher vivam, né, também na sua relação com santidade, fazendo aquilo que é certo, né, fazendo aquilo que a Bíblia aprova. Então essa é a palavra, né, que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que ela tenha edificado a tua vida. E se de repente no teu ministério aí, onde você congrega, existe a rede de casais, né? Geralmente tem rede de homens, rede de mulheres, de jovens, de empresários e tem a rede de casais. Eu quero pedir para você encarecidamente para você colocar esse vídeo lá. Porque eu creio que todo conhecimento ele é bem-vindo, principalmente nessa área. Então, se aí na sua igreja, no seu ministério, existem pessoas que ministram para casais, para famílias, né? Coloque esse vídeo lá, compartilhe com essas pessoas, porque compartilhe com os pastores também, com a liderança da igreja, porque é importante que pessoas entendam isso. É importante que pessoas entendam isso. Tá bom, gente? Essa foi então a palavra de sabedoria que eu queria trazer para vocês hoje. Como eu falei, uma palavra um pouco diferente, né? Um pouco mais quente, vamos dizer assim. Um tema um pouco mais quente, mas que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e vai santificar muitos leitos a partir de hoje. Amém? Peço para você deixar o teu like aqui e também compartilhar essa live com o maior número de pessoas. Manda aí nos teus contatos, manda para todo mundo que você conhece e principalmente para aqueles que eu pedi, líderes de igreja, né, ministério de casais, porque é uma palavra que vai edificar realmente, vai trazer um conhecimento. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não esqueça de curtir, de compartilhar. Outra coisa, né, que muitas pessoas também perguntam é a respeito de outros tipos de sexo, né, como o sexo anal. Gente, isso é uma questão também de saúde, né? Eu creio que a Bíblia não aprova isso, né? Muitas pessoas se perguntam isso. A Bíblia não aprova e já foi comprovado também que isso pode até gerar doença na vida das pessoas que praticam esse tipo de relacionamento. Então, só para deixar bem claro para vocês que eu tenho certeza que algumas pessoas pensaram nisso, né? Então, e é uma dúvida constante aí no meio do povo. Então, não é legal. Tá bom, gente? Deus abençoe. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até amanhã às 7 horas da manhã. Um forte abraço.